A maioria dos meus vídeos eles são voltados para um público um pouco mais velho, 25 anos, 30 anos, porque eu falo muito sobre propósito, sobre um pensamento a médio e longo prazo, sobre como tomar decisões melhores. Eu falo muito sobre propósito de vida, espiritualidade, mas se você tem entre 15 e 22 anos, eu vou te conversar com você como um amigo mais velho, porque eu acredito que a maioria dos erros que eu cometi, que eu me arrependi muito, foi nessa faixa de idade. E algumas coisas a gente ouve às vezes do nosso pai, da nossa mãe, a gente não dá muita moral, mas quando você passa por algumas situações, por algumas escolhas, você sabe que eles estavam certos. Então, se tem uma das coisas que mais me causou sofrimento foram as amizades. Se você tem entre 15, 17 anos, 20 anos, está saindo ali do ensino médio, está indo para a faculdade, está começando a dar os primeiros passos, eu preciso que você entenda isso. Você precisa tomar cuidado com as suas amizades, cara. Você precisa tomar cuidado com o pessoal que você vai trazer para perto de você, tá certo? As suas amizades, elas precisam necessariamente te empurrar para frente, cara. Se você quer sair do cenário que você tá, se você é um cara como eu, que vim de uma família que não tinha nenhum recurso financeiro, cara, a gente não tinha nada. Eu fui o primeiro da minha família a comprar carro, fui o primeiro a terminar a faculdade, fui o primeiro a comprar casa. Se você vem do cenário como eu, pai, mãe, divorciado, você já sabe como que é, né? Bebida, loucura, festa de final de ano, aquele quebra-pau. Se você vem de um cenário assim, você não quer que isso perpetue para sua vida toda, você precisa começar a tomar um caminho diferente. E eu acredito que o melhor meio de você começar a trilhar um caminho é filtrando as pessoas que vão entrar na sua vida. Então toma cuidado com as pessoas que você deixa chegar perto de você. Eu sei que é difícil entender isso porque a maioria das amizades ruins, elas parecem ser amigos muito bons, sabe? Eles parecem ser pessoas muito legais, mas se você tem uma pessoa que só explora o seu lado ruim, cara, por exemplo, te chama para beber, te chama para sair, não conversa com você sobre você mudar seu comportamento frente ao trato com seus pais, ou a estudar, ou a pensar um pouco mais para frente, em poupar dinheiro, por exemplo, ou te aproximar de Deus, cara, sinto muito te dizer, tome cuidado com ele. Às vezes, principalmente as moças sofrem muito com isso. As amizades femininas, elas tendem a ser muito falsas. E você tem dificuldade em entender isso, porque a mesma pessoa que fala mal de outra pessoa para você, fala mal de você, cara. E se você não tomar cuidado com as pessoas que você deixa se aproximar de você, dificilmente você vai conseguir mudar de vida. E eu vou te explicar por quê. Porque as pessoas que você deixa entrar na sua vida, elas vão ter acesso direto às suas emoções. Elas vão ter acesso direto à sua mente, cara. Como? Te influenciando com os assuntos que elas falam, com a forma de pensar dela, com a forma de visão dela. Tanto que a Bíblia vai falar para que nós tomemos cuidado com as pessoas que a gente anda. Para que a gente não seja mal falado, né? Provérbios fala muito sobre isso. Mas também tem um senso comum de que você é a somatória de pessoas que andam com você. Isso porque o nosso comportamento, ele é extremamente influenciado por reforço. Por exemplo, se você quer educar uma criança, cara, e ela faz uma coisinha certa, o que você faz? Você parabeniza ela. Agora, se ela faz algo ruim, você vai lá e pune ela. Quando você está adestrando um cachorro, por exemplo, você estimula ele a ter um comportamento e depois você reforça esse comportamento dando o quê? Dando um petisco, um aperitivo para ele. E quando ele tem um comportamento ruim, você vai lá e pune ele. E as nossas amizades fazem isso com a gente o tempo todo. Quando você vai e você está com amizades ruins, toda vez que você bebe, você é jogado para cima. Eles vão lá, te aplaudem, falam que você é um cara top, que você é a mina mais legal do mundo. Eles
eles te beneficiam por um comportamento que vai te destruir a médio prazo, que acaba com a sua mente, com o seu corpo. Toda vez que você sai, gasta dinheiro, eles vão lá e te parabenizam. Pô, ainda bem que você comprou esse celular, ainda bem que você trocou, sei lá, que você comprou essa roupa que você nem precisava. Você entende o que eu quero te dizer? Não deixe que essas pessoas fiquem perto de você, cara. Não deixe que essas pessoas tenham acesso às suas emoções e nem acesso à sua mente. Por quê? Porque elas vão reforçar um comportamento que é totalmente ruim a longo prazo. Desculpa eu falar isso pra você, desculpa, mas beber, cara. Gastar todo o seu dinheiro, desrespeitar o seu pai, sua mãe, mentir. Todas essas coisas são ruins e constroem um futuro péssimo para você. Então, tome cuidado com essas amizades. Segundo ponto aqui, né? Eu tenho falado um pouco sobre isso. Seu dinheiro. A gente começa a ganhar um pouquinho de dinheiro, por menor que seja a quantia, você tem que entender que você precisa poupar dinheiro. Tá certo? Cara, olha o cenário do Brasil. Olha o cenário do Brasil. As pessoas não querem ter mais filho. Eu sei que isso daqui é difícil de você pensar com 22 anos, mas confia no que eu tô te falando. Não porque eu tô falando, né? Mas você vai ver que faz sentido. Daqui a pouco não vai ter como pagar a previdência. Você não vai se aposentar. Desculpa falar isso pra você. A gente fala muito sobre essa questão de aposentadoria. Não, vou trabalhar e contribuir para o INSS. Daqui a pouco, quando você fechar ali começar a trabalhar, você vai entender o que eu quero falar sobre imposto de renda, sobre fundo de garantia, sobre pagar uma previdência. Eu só quero que você entenda o seguinte: você precisa guardar dinheiro. É isso que você precisa entender. Você precisa poupar dinheiro, nem que seja 10% do seu salário. Se você não sabe fazer conta, é simples. Se você ganha R$1.000, R$100. Se você ganha R$1.500, R$150. Se você ganha R$2.000, R$200. Isso é 10%. Tá certo? Então, pega essa quantia e você abre uma continha na corretora de graça e começa a investir seu dinheirinho lá. Tá certo? Você fica o dia todo no TikTok, no Instagram, vendo bobeira lá. Estuda só um pouquinho, cara. Só um pouquinho de investimento. Se eu tivesse começado lá atrás, cara, pelo amor de Deus, eu estaria muito melhor hoje. Não que eu esteja mal, porque Deus foi bom comigo e proporcionou para mim muitas oportunidades boas de trabalho, de negócios. Mas se você está começando a caminhada agora, cara, foca em poupar dinheiro. Foca em não subir seu padrão de vida, tá certo? Tem um livro, esse daqui, peraí. Esse livro aqui, O Manual de Naval Ravikant. Esse cara aqui é um milionário, fundador de várias empresas. Investe, nem precisa investir financeiramente. Esse livro aqui tem de graça em PDF aí, tá? É só você procurar aí Naval Ravikant, vai ter um site lá, você pode baixar de graça. Por quê? Porque ele quer que todos tenham acesso a esse conteúdo. E basicamente, o que ele fala? Ele fala sobre mentalidade de sucesso. É isso. Ele fala sobre investimento. Ele fala sobre como você negociar. Ele fala de todos os aspectos de negócio e depois, na segunda parte do livro, ele vai falar um pouco sobre felicidade. Mas o que compete a você? O que ele explica? Que o jogo do dinheiro é um jogo de status. E vence o jogo quem entende isso. Não queira viver de status. Você comprar o último iPhone do ano é status. Você começar a ganhar R$2.000 e já ir lá e comprar um carro que vai R$1.000 do seu salário embora é status. Você andar com roupa de marca é status. Eu não estou dizendo que você não pode ter todas essas coisas. Eu mesmo invisto meu dinheirinho numa câmera que estou gravando. Eu poderia gravar com o celular, mas pegar uma Sony. Eu tenho perfume aqui, eu tenho os meus luxos, eu tenho um carro legal. Só que eu tenho começado a fazer um trabalho na minha vida de diminuir o padrão, cara. De viver abaixo. E se eu tivesse lido esse livro antes, eu não teria feito muitas escolhas. Mas, escuta o que eu tô te falando. Começa a poupar, cara. Faça a sua reservinha de emergência.
Começa a comprar ali um fundinho imobiliário, começa a comprar Bitcoin. Você entende o que eu quero te dizer? Estuda essas coisas. Estuda um pouco disso. Isso daí vai mudar o seu jogo em pouco tempo. Eu vejo a diferença de mim e da molecada que andava comigo, velho. É totalmente diferente. Por quê? Porque eu comecei a ler, comecei a ter acesso a um tipo de conteúdo. Na igreja que eu frequentava, eles começaram a me introduzir num outro cenário, e quando eu entrei na indústria, no trabalho, eu filtrei as pessoas que eu me relacionava no trabalho. Eu não ficava com a galera que vai lá, é pra balada e que gasta dinheiro com tudo aí. Não, cara. Galera que pensa em investimento. Meu, no longo prazo, em 5 anos, eu vi a diferença na minha vida. Tá certo? Terceiro ponto aqui. Esse daqui é delicado, mas eu preciso falar pra você. É sobre relacionamento. A pessoa que você se relaciona, cara, ela tem o poder de te afundar. Se você é uma moça e se relaciona com o cara errado, desculpa te falar, o futuro não vai ser bom pra você. E se você é um rapaz e você sai ficando com todas as meninas e você não tem respeito nenhum por elas e você não... Então, escuta o seguinte. Você tem que aprender a fazer uma análise, e é sério o que eu tô te falando, de relacionamento. Geralmente a gente avalia a pessoa que a gente quer se relacionar com base na fisionomia, né? Com base nos interesses ali. Ela gosta de ir no mesmo lugar que eu, gosta de comer a mesma coisa que eu, gosta de assistir o mesmo filme que eu, ela é bonita, ele é bonito, ele tem um papo legal, ele parece não sei o quê. Status, estereótipo, fisionomia. Só que não é o melhor meio de você avaliar uma pessoa para se relacionar, para trazer para perto de você, tá certo? Então, eu não tenho tempo para se aprofundar nisso agora, mas eu estou montando um material. Então, se você quiser esse material, comenta aqui, ó, eu quero, que eu vou entender que você chegou aqui. E nesse material eu vou explicar com profundidade como você faz para avaliar corretamente um pretendente para relacionamento, uma pessoa para se relacionar. Não só isso, a como você se preparar, porque antes de encontrar a pessoa certa, você precisa ser a pessoa certa. É dessa forma. Tem uma frase que diz o seguinte: não corra atrás das borboletas, mas cuide do seu jardim para que elas venham. Então, enquanto você se prepara para ser alguém legal, para ser um companheiro legal, para ser uma companheira legal, a outra pessoa vai ser atraída para você, né? Pela sua forma de falar, pelo seu comportamento e principalmente, esse é o ponto, pelos seus valores. O jeito ideal de você avaliar uma pessoa para se relacionar com ela são os valores dela, tá certo? Essa pessoa tem os mesmos valores que você. O que é valor? Valor é tudo aquilo que ela não está disposta a abrir mão. Se para essa pessoa que você quer se relacionar, ela não abre mão de todo ano trocar de celular, você já sabe que, financeiramente falando, essa pessoa não é muito responsável. Por quê? Porque todo ano ela entra numa dívida para ter um bem que ela não precisa. Se você se relaciona com uma pessoa que para ela é inegociável deixar de ir para balada na sexta e no sábado, imagina quando você for mãe ou você for pai e você tiver um filhinho lá e ela quiser ir para balada sábado à noite. Entende? Dentre muitas outras coisas, a questão da fé. Essa pessoa, ela tem uma mente que entende que existe uma responsabilidade sobre os nossos atos, porque se você não tem fé, se você não tem transcendência, espiritualidade, se você não entende que você foi criado por Deus para cumprir um propósito, você vai viver possivelmente igual um animal. Sem muita responsabilidade com as outras pessoas e nem responsabilidade com o seu futuro. Porque se não existe um consenso moral do que é certo e do que é errado, a nossa vida vira uma bagunça. Mas isso daqui é assunto para outro momento. Eu só quero que você se concentre numa coisa. Quais são os valores dessa pessoa? Ela respeita o pai e a mãe dela? Ela entende hierarquia? Ela entende o papel dela dentro de um relacionamento? Por exemplo, se ele é homem, ele entende que ele tem que prover,
que ele tem que trabalhar, que ele tem que sempre estar se aperfeiçoando, ou ele é um cara encostado que fica no sofá jogando videogame? Nada contra jogar um videogame, mas entre estudar inglês e jogar um videogame, o que é prioridade para esse cara? Entende? Os pequenos detalhes. O cara tem um papo legal, o cara é bonitão, o cara vem de boa família, tem dinheiro, mas essas coisas não sustentam um relacionamento. Tá certo? Então, tudo isso aqui que eu tô falando com você, eu sofri, apanhei para aprender. Depois de me aprofundar muito em estudo, e eu continuo estudando, foi que eu entendi essas coisas. Então é isso. Tamo junto.